Olá, turminha, preste bem atenção na explicação das atividades de história. Hoje nós ainda continuaremos a falar, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, nós tivemos a nossa aula lá no Google Meet e hoje nós vamos realizar as atividades. Vamos para as atividades 1. O mapa a seguir, produzido por volta de 1519, representa, entre outras coisas, como era feito o corte e o transporte do pau-brasil pelos indígenas. Então, vocês lembram que a gente conversou sobre esse tema, né? Sobre o pau-brasil, que quando os portugueses chegaram aqui, eles tiveram essa riqueza e eles quiseram o quê? Explorar, né? E nós estudamos também que o pau-brasil era uma árvore de grande porte, uma árvore alta, e ela produzia um pigmento, uma tinta vermelha, que era de interesse dos portugueses, para usar no tingimento de roupas, de tecidos, né? Então, aqui a atividade está pedindo para a gente olhar como foi feita aí o corte, né? O transporte dele para a Europa, né? Para Portugal. Então, aqui a gente vê aqui os índios, né? Trabalhando, cortando, carregando, né? E agora a gente vai relacionar as informações abaixo com cada item correspondente no mapa. Então, vocês vão olhar aqui, indígenas com machados cortando o pau-brasil. Onde que aparece essa imagem, né? Onde que aparece? No item A, B, C, D, E ou F. Nau, embarcação que transportava o pau-brasil da colônia até a Europa. Onde que está essa embarcação? Vocês vão colocar a letra aí. Vocês vão fazer isso com todos os outros, tá? Tá falando sobre o título do mapa, né? Onde que fica, em qual letra. Aí vocês vão colocar, relacionando. Número 2. Leia novamente o texto da página 232 sobre a exploração do pau-brasil. Sublinhe o texto com as cores abaixo, de acordo com as explicações que acompanham cada uma delas. Então, vocês vão voltar lá na página 232 e ler o texto. Depois, vocês vão separar aí, já pode separar o lápis verde e o lápis azul. Então, vocês vão sublinhar de verde, né? Sublinhar, dá um traço embaixo, tá bom? O trecho que explica a razão pela qual os tupinambás adaptaram-se facilmente ao trabalho de corte do pau-brasil. Então, onde é que lá no texto, né, está explicando por que eles se adaptaram facilmente ao trabalho de corte desse material, né, desse pau-brasil. Vocês vão ver onde está falando lá, né, que vai explicar o porquê, né, eles se adaptaram facilmente. Sublinhar de verde e sublinhar de azul o trecho que indica os tipos de produtos que os indígenas recebiam em troca do trabalho da extração do pau-brasil. Vocês lembram que nós estudamos sobre as trocas, né, chamado escambo, que era a troca que eu expliquei para vocês, onde os índios davam aquilo que eles tinham e os portugueses davam aquilo que eles também tinham, né, davam as coisas lá de Portugal. Então, vocês vão sublinhar lá, né, no texto, o que os indígenas recebiam, né, em troca desse trabalho. Quais eram as coisas que o pessoal de Portugal davam para eles? É essa parte que vocês vão sublinhar. Por meio do escambo, quais eram as vantagens obtidas pelos portugueses e os indígenas? Quais vantagens obtinham, né? O que eles ganhavam com isso? Quais que eram as vantagens? Lá no texto está falando, vocês vão escrever aí. Quais vantagens que os portugueses recebiam, né? E quais vantagens os indígenas recebiam. Não esqueçam de falar dos dois. Próxima atividade. Leia o texto a seguir para responder as questões 3 e 4. Meninos, vamos ver aqui esse texto. As dificuldades iniciais eram muitas, bem maiores do que os donatários podiam calcular. Olha só, tá falando dos donatários. Nós vimos isso aí lá na nossa aula. Era difícil a adaptação e as condições climáticas, e é um tipo de vida totalmente diferente do da Europa. Além disso, o alto custo do investimento não trazia retorno imediato. Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, deixando-as abandonadas
Não esqueça de ler as letrinhas miúdas, tá, menino? Que vem logo abaixo do texto aí. Nós sempre temos que ler tudo que vem acompanhado do texto. Tá perguntando aí, qual estratégia do sistema colonial é retratada no texto? Vocês lembram que lá na nossa aula a gente estudou que depois da chegada dos portugueses, né, o interesse do rei de Portugal era que eles dominassem essas terras. Para fazer esse domínio, ele mandou algumas pessoas virem, né, para o Brasil e tomasse posse dessas terras. Essas pessoas que vieram e tiveram como função tomar posse dessa terra eram os chamados aí, ó, donatários. Esses donatários, eles faziam parte de um esquema aí do rei de Portugal, de uma ideia que eles teriam, né? Qual que é essa estratégia? Como é o nome dessa estratégia que está falando aqui no texto? Número 4. Segundo o texto, esse sistema foi bem sucedido? Deu certo esse sistema, essa ideia de esses donatários vierem para o Brasil e apossar de algumas terras? Vocês lembram aí que eu falei que foram divididos em 15 partes, né? A parte lá do Brasil, que pertencia a Portugal, foi dividida em 15 pedaços. É desse sistema que a gente está falando, tá bom, meninos? E no número 4 vocês vão falar se deu certo ou não e por quê. Próxima atividade, vocês vão observar aí essa imagem, que ela representa alguns elementos importantes que faziam parte do engenho. O engenho foi onde a gente estudou que produzia, né, fazia o cultivo da cana-de-açúcar, né, consequentemente o açúcar e seus derivados. Então, vocês vão olhar aí essa imagem com muita atenção, observe todos os detalhes aí desse pessoal trabalhando, né, cortando a cana, produzindo. Vocês vão enumerar. Aí, por exemplo, a Casa Grande era a residência da família do proprietário do engenho, conhecido como senhor de engenho. A Casa Grande geralmente tinha muitos quartos e salas. Onde que está a Casa Grande? Tá na A, tá na B, tá na C, D, E ou F ou a G. E vocês vão fazendo isso com todos os outros, quadrinhos aí, tá bom? Vocês vão relacionar. Então aqui nós estudamos que em 1500 os portugueses desembarcaram no litoral do território que hoje corresponde ao Brasil, ocupando a terra dos indígenas que já viviam aqui. Nós estudamos também, né, que o pau-brasil foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses. No início da colonização foi estabelecido o sistema de capitanias hereditárias para ocupar o território e tornar a terra produtiva. As falhas do sistema de capitanias hereditárias fizeram com que o governo português estabelecesse uma nova organização administrativa na colônia, o governo geral, onde ele mandou uma pessoa só para comandar tudo. Durante o processo de colonização, a principal atividade desenvolvida no Brasil foi a produção do açúcar, pois sua comercialização gerava grandes lucros aos europeus. Então, o açúcar era um produto muito procurado, haja vista que não existia, né, com essa fartura em outros lugares, portanto, era um produto muito caro, era de grande interesse de Portugal. Essas são as atividades de hoje, meninos. Uma boa aula para todos vocês.